E aí tem lá uma conquista, um objetivo que tu queres alcançar, né? Ou algo a comprar, e tu atinge esse objetivo, consegues comprar isso que tu queres tanto comprar, e aquilo te dá uma satisfação. Mas aí tu percebes que a satisfação não dura para sempre, né? Às vezes dá uma semana, alguns dias, e essa satisfação ela já sumiu. E aí tu percebe que depois disso que tu alcançaste, ou tu conquistaste, ou tu compraste, tem uma outra etapa ainda, né? Dá para alcançar um nível maior. Então eu comprei um carro do ano, no ano que vem ele já não é o carro do ano, já tem o modelo novo, e aí eu quero o outro carro. O telefone, quando eu compro, no ano que vem ele já não é de última geração, ano que vem já tem a outra última geração, e aí eu já estou atrasado e eu quero estar na última geração. Eu faço uma corrida de 5 quilômetros, que legal, que conquista, né? Mas aí tem 10. E aí eu faço 10, que legal. Depois do 10 tem 21, e depois do 21 tem 42, e depois de 42 não tem limite. E aí nós entramos nesse chamado jogo do infinito, porque tudo é infinito. Tudo que eu faço, eu consigo enxergar uma etapa além disso que eu fiz. Sempre tem algo melhor que o meu para eu comprar, ou tem algo mais que eu queira comprar. Sempre tem uma etapa a mais na minha carreira profissional que dá para melhorar. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer ainda além daquilo que eu fiz. E é curioso porque nós queríamos tanto aquilo, e a hora que eu consegui eu fiquei satisfeito, mas essa satisfação não durou muito, e daqui a pouco eu já quis outra coisa. Parte disso vem com aquela questão de esteredônia, que eu já falei em outro vídeo, né, que a princípio a felicidade ela tem uma constante genética, mais genética, né? E independente do que acontecer na minha vida, eu posso ter uma oscilação. Então, se eu ganhar na loteria, alguma coisa assim, ou se eu sofrer um acidente, isso afeta para mais ou para menos. Mas em algum tempo ele volta para o mesmo patamar que estava antes, né? E é isso que acaba acontecendo. Eu quero muito uma coisa. Quando eu conquisto, passa um pouco de tempo e eu volto para o mesmo lugar. A minha satisfação, ela voltou a ser exatamente a mesma de antes. Eu não fiquei mais feliz porque eu comprei o carro. Passou um ano, já não estava tão feliz assim com o carro. Já estava de olho em outro carro, outro telefone, né? Isso acontece muito no meio esportivo, né? O pessoal lá tem uma marca a alcançar, mas depois que chegou nessa marca, dá para ir além dessa marca ainda. E aí esse jogo nunca tem fim. E a pessoa nunca fica satisfeita, né? É muito curioso pensar nisso, porque, de um certo sentido, uma das coisas que nós queremos é sentir o prazer da primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez. A primeira vez que eu corro 5 quilômetros, eu sinto aquela satisfação da conquista. Só que o 5 já não produz mais o mesmo efeito. Agora eu preciso mais do que 5. Ou fazer mais rápido, 5, né? E a hora que eu atinjo 10, eu tenho essa satisfação. Não é a mesma de 5, mas é uma satisfação nova, né? É uma emoção nova. Só que daí 10 já não gera mais essa emoção. E aí eu preciso ir para o 21. A mesma coisa quando eu compro o telefone, ele me dá aquela sensação. Mas passa um tempo, eu preciso de outro telefone para ter essa mesma sensação de novo. Eu quero tanto ter essa sensação. A isso nós chamamos de maximalismo, né? Quero sempre mais, é mais, é mais, é mais, é mais, é mais. E esse mais nunca tem fim. E é curioso perceber que a nossa satisfação tem muita relação com felicidade, ela está muito associada com isso. Quanto mais eu quero, menos feliz eu sou. Vocês já devem ter reparado nisso. Toda vez que vocês estão angustiados, vocês pensam em coisas que vocês querem, além do que vocês já têm, né? Seja comprar alguma coisa ou algum objetivo intrínseco, digamos assim, né? Uma carreira profissional, um trabalho, enfim, uma formação, o que quer que seja. Existe o conceito de cesta de consumo, né? O que é o básico que a pessoa precisa para... que seria para viver, né? O padrão de vida daquela pessoa. Mas aí quando eu recebo um salário maior, essa cesta também aumenta. Então eu passei a ganhar mais, agora eu posso incluir mais itens nessa cesta. E agora eu já não consigo mais viver sem esses itens. Então minha condição de vida melhorou e agora eu quero, sei lá, todo mês viajar para uma cidade aqui no interior, né? E aí, bom, agora eu tenho condição. E aí passa um tempo, isso faz parte da minha cesta de consumo, eu não consigo mais me ver vivendo sem isso.
E não importa se eu estiver ganhando mais, a minha cesta de consumo vai aumentando ainda mais. As pessoas, quando elas começam a ganhar salários maiores, ter uma renda maior, elas começam a ter um padrão de vida que vai se elevando também. É curioso isso, porque se eu estou conseguindo viver com isso hoje, eu preciso de mais? Talvez eu queira mais, né? Mas eu preciso, para dizer que isso precisa estar na minha cesta de consumo? Também tem uma desconexão em relação a essa satisfação que as pessoas têm, né? Tem alguns estudos que eles tentam avaliar o grau de satisfação das pessoas ao longo da história, e aparentemente a satisfação que nós temos hoje não é melhor do que uma pessoa que vivia na era medieval, né? Porque na era medieval a pessoa ela via a vida de uma determinada forma, ela via as coisas que ela podia alcançar, as coisas que ela queria dentro daquilo que tinha condição e a condição de vida dela, e ela tinha um grau de satisfação com isso. Hoje nós estamos na mesma situação, eu também olho para a vida as coisas que tem, as coisas que eu quero, a condição que eu vivo, e eu tenho esse grau de satisfação. Só que apesar de nós termos mais, a pobreza tem diminuído, as pessoas têm tido acesso a cada vez mais coisas, mas o grau de satisfação não está necessariamente aumentando ao longo da história. É curioso pensar isso. Na era medieval, obviamente, eles não tinham como imaginar a vida como nós temos a vida hoje. Então, o quanto eles conseguiam enxergar além do que eles tinham era muito pouco. Nós também não conseguimos enxergar muito mais do que aquilo que nós conseguimos conceber, né? É difícil imaginar algo que nós não conhecemos. Mas é interessante pensar nessa questão de satisfação ao longo da história, porque por mais que nós tenhamos cada vez mais coisa, a sociedade não está ficando cada vez mais satisfeita, né? Tem um pouco o aspecto comparativo, já falei em outro vídeo, né? Sobre aquele estudo em que eles pegam pessoas e a pessoa pode decidir ganhar 80 mil reais anual, né, considera assim, tipo, 80 mil de renda anual, contanto que os outros recebam, tipo, 70 mil, ou essa pessoa pode receber 100 mil, contanto que os outros recebam 150, e a pessoa prefere a primeira opção, onde ela recebe menos, contanto que os outros recebam ainda menos, porque ela vive se comparando, né, então a nossa satisfação também tem a ver com isso. Eu tô com o meu telefone aqui hoje, mas tem alguém com um telefone melhor que o meu, e a minha satisfação, ela vai muito disso, né, nós chamamos de desejo mimético. E então muito dessa satisfação não só tem a ver com querer essa sensação, mas também com esse comparativo, né? Se nós pensarmos na equação da satisfação, ela está muito associada com a felicidade, né? A satisfação, mas a satisfação ela é igual o que eu tenho dividido pelo que eu quero. E aí, uma das formas que nós pensamos de melhorar a satisfação é aumentando o quanto eu tenho, porque ele é a parte de cima da equação, né? Ela é inversamente proporcional. Então, quanto mais eu tenho, mais a satisfação ela aumenta. Só que uma outra forma de eu aumentar essa satisfação é diminuindo o quanto eu quero. E adivinha o que é mais fácil? Eu ter cada vez mais coisas ou reduzir a quantidade de coisas que eu quero? Né? Até em termos práticos, né? Se eu for pensar, por exemplo, de comprar cada vez mais coisa, é mais difícil comprar cada vez mais coisa do que eu simplesmente passar a perceber que não é tão importante assim eu ter o carrão do ano, não é tão importante assim eu ter o telefone de última geração, né? Então, quando nós pensamos nesse aspecto de satisfação das coisas que eu quero e esse jogo do infinito, uma das formas de escapar do jogo é simplesmente não almejando cada vez mais. E esse é um paradoxo curioso, até mesmo em filosofia, que é o de desejar cada vez menos, né? Se tornar mais minimalista, porque afinal, quanto menos coisas eu desejo, mais a minha satisfação aumenta. A satisfação é igual ao que eu tenho dividido pelo que eu desejo. Se eu diminuir o meu desejo para o mínimo possível, qualquer coisa que eu tiver me satisfaz muito. Ao invés de eu jogar o jogo do infinito de que eu preciso ter cada vez mais para continuar satisfeito. Só que aí entra o problema, não importa o quanto mais eu tenha, o quanto mais eu quero também vai aumentando. E a satisfação não vai melhorando dessa forma. Então, quando nós pensamos na vida em termos de satisfação e felicidade, o quanto eu estou querendo?
E o quanto eu tenho? Eu já quis tanto na minha vida e já conquistei tanto. Por que eu ainda quero cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais? Essa ideia de desejo mimético vem do René Girard, né, que foi um pensador, filósofo francês, em que muito do que nós desejamos é aquilo que nós vemos as outras pessoas desejando. Então eu vejo todo mundo desejando ter um carrão. Eu também desejo um carrão agora, porque todo mundo está desejando, então esse deve ser o certo, né? Todo mundo está trocando de telefone todo ano, então eu também tenho que desejar trocar de telefone todo ano. Todo mundo está desejando viajar todo ano, então eu também tenho que desejar viajar todo ano. Aquilo que nós vemos as pessoas desejando, nós passamos a desejar também. Pense por um momento se as coisas que vocês querem é porque de fato tem uma vontade, uma motivação intrínseca de vocês por querer aquilo, ou porque vocês são bombardeados o tempo inteiro vendo que muitas pessoas desejam aquilo também. É curioso pensar assim, né? Só que esse é o jogo do infinito. Eu vou querendo cada vez mais. E aí nem interessa se eu comprei um imóvel, comprei o carrão, comprei o telefone, eu tô com saúde, não sei o quê. Tem alguma coisa além para eu querer ainda. Então eu comprei o imóvel, mas esse imóvel não tem sacada. E aí eu compro um imóvel com sacada, mas essa sacada não é pro nascer do sol. E aí eu compro um imóvel com a sacada pro nascer do sol, mas agora não é virada para a praia. E aí agora eu compro um imóvel com a sacada pro nascer do sol na praia. Mas aí agora não é uma casa em Cancún. E aí agora eu compro uma casa em Cancún. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e vai nesse jogo do infinito. E aí eu compro o carro, mas aí o carro não é com banco de couro. E aí agora eu compro o carro com banco de couro, mas o banco de couro ele ainda é 1.0, e aí eu quero 1.6. E do 1.6 tem 1.8, depois tem o 2.0. E vai, e vai, e vai, e vai, e a pessoa vai desejando cada vez mais. O que tu esperas alcançar desejando cada vez mais e não trabalhando em satisfazer-se mais com aquilo que se tem? Curioso pensar assim, né? Hoje, nessa sociedade desenfreada que nós temos, né, de consumo desenfreado, então todo mundo é estimulado a querer mais coisa também, né? Toda hora é uma propaganda de vender alguma coisa, é comprar uma roupa para não sei o quê. Mulher tem muito disso, né? Não pode usar a mesma roupa em dois eventos parecidos. Ela tem que dar um intervalo de 6 meses para usar a mesma roupa. Tem? Por que que tem? Por que que é tão difícil se satisfazer com aquilo que nós já temos? Por que o maximalismo, se ele não está melhorando a minha qualidade de vida e nem a tua, provavelmente? É óbvio que algum grau de mínimo, né, das coisas para viver adequadamente, nós precisamos ter um lugar para morar, né, um lugar minimamente seguro, acesso à água, saneamento básico, ter condição de comprar os alimentos básicos e higiene das coisas que nós precisamos, isso sim. Mas depois que eu estou aqui, de onde vem essa necessidade de cada vez mais e mais e mais e mais e mais? Tudo é infinito. E o infinito nunca é alcançável. E se eu não alcanço, eu não fico satisfeito. Isso não me traz felicidade nenhuma. Tudo se torna momentâneo, né? Tudo se torna líquido, para trazer um conceito do Zygmunt Bauman, né? O filósofo austríaco. Tudo se desfaz com muita facilidade. Será que esse é o melhor jeito de lidar com a vida? Ou se eu passar a desejar cada vez menos e entender que eu não preciso jogar esse jogo do infinito, essa busca desenfreada? Será que eu ir para esse lado oposto não me geraria um pouco mais de satisfação e felicidade na vida do que estar ali naquela roda, né? A corrida dos ratos, que todo mundo quer mais e quer mais e quer mais, e eu tenho que querer o que todo mundo está querendo também, e eu tenho que querer mais do que os outros estão querendo. E eu tenho que ter mais também, né? Mas aí quando eu tenho mais, eu também quero mais. E o jogo nunca muda.